day na party, every day na jolly, oh. Oh, you move your body, no time for story, oh. Where my woman, we supposed to the party, oh. No time to check time. Everybody shake it, shake it. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Shake it, I like it when you do sharp, oh. Back it, I like it, na niko sharp, oh. My yo yo, uchangu changama. My yo yo, usije kudanganya. The way you wanna roll it, na take on my heart, and I can't control it, na take on mwenza. Hasade, ate, asanyonga unite, ate. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Oh, your mama, oh, your sister, oh, my baby, oh. Time to party, oh. Estamos aqui no evento da cultura nigeriana e estou com dois ilustres da comunidade nigeriana. E com eles eu poder ter uma conversinha, saber exatamente o que está acontecendo, qual é o objetivo disso. É agora mesmo. Senhor, como se chama? Boa noite, Ludmila. Meu nome é Emanuel. Eu sou médico, especialista em psiquiatria e, correntemente, eu sou presidente da comunidade nigeriana. Um médico, gente. Um médico africano no Brasil. Sabem o que eu estou a dizer? Ok. Tem exercido a sua profissão aqui no Brasil? Sim, há 30 anos. Maravilha, não sabia disso, então tomem nota. Estou aqui do meu lado com aquele, né? Vai se apresentar também. Eu sou Tomba Adekunle Aderomu, o presidente do Centro Cultural Africano. Então, estou com o presidente do Centro Cultural Africano e um médico aqui do meu lado. Mas vamos falar propriamente da cultura nigeriana, aqui no Brasil, no estado de São Paulo. E este evento, para quê? Qual é o objetivo? Bom, a questão de contexto cultural, eu vou ter que pedir para o meu professor aqui, que ele é o chefe da cultura, né? Que é o Tomba Adekunle. Ele tem promovido muito a igreja, a promoção, né, desse nobre cultura que a gente chama a cultura africana. E hoje especificamente estamos falando de uma mistura da cultura de Yorubá com o Brasil, que o título desse evento chama-se Fuji Samba. Fuji é um tipo de música bem apreciado na Nigéria, principalmente na região oeste da Nigéria, dominado por Yorubás. Yorubás é uma tradição muito antiga, né? Acho que é paralelo à cultura grega, entendeu? Então hoje a gente está fazendo essa mistura de Fuji, né, que é uma música específica, não é tocada em nenhuma parte do mundo, só nós mesmos. E com a criação de intelectual do nosso Chicago, está fazendo essa mistura de ritmo. Hoje nós queremos demonstrar um pequeno da nossa cultura. Quando falar de cultura, você sabe, está cheio de vários assuntos. A música é um dos pontos fortes em qualquer parte do mundo, onde você demonstra a sua cultura. E justamente o menino que vai estar lançando CD hoje à noite está demonstrando a cultura do Yorubás. Essa música lá chama Fuji. Fuji é uma música que os Yorubá escuta, dança, um momento de alegria, um momento que qualquer um vai ouvir e quer se mexer. Então, a gente chegou aqui no Brasil também descobrir que também o brasileiro também vai ouvir um samba e se quer mexer, quer dançar, é um momento de alegria. Então, a menina, como uma embaixada cultural, trazer essas riqueza de lá
e mostra para a sociedade brasileira o que nós somos capazes de fazer também, porque é uma maneira que a gente se mostrar o que nosso país tem. Ou seja, o lema aqui é mexer o esqueleto. Não tem como você ouvir uma música dessa e não poder dançar, né? Ok, tem que dançar. Então vamos aqui mexer o esqueleto. Aliás, que faz muito bem, né? Tem de segunda a sexta uma correria e tanto para trabalho. Sexta-feira, começo de final de semana, é bom sempre mexer o esqueleto, desanuviar, sacudir e levantar poeira. Então, pensando na comunidade brasileira, como é que a comunidade tem recebido a comunidade africana, em particular a nigeriana, na sua visão? No ponto de vista de um estudo mais aprofundado, nós podemos classificar as características brasileiras em várias formas, né? No ponto de vista de sociologia, aqui é um país extremamente acolhedor, entendeu? Mas a gente não pode negar também as dificuldades que os nossos membros estão encarando, em termos de oportunidades, né? Nós apelamos para as autoridades para uma integração melhor dessas pessoas, que sem emprego não tem como sustentar a sua família. Mas, de um modo geral, talvez aqui seja o melhor ponto de desembarque para nós africanos em termos de acolhimento. O que é necessário? O que é que falta exatamente? O que é necessário fazer para que nos sentimos não só como pode entrar, mas que seja bem-vindo, pode ficar? O que está faltando é justamente o que nós estamos fazendo hoje à noite. Chegar mais perto do brasileiro. Mostra o que nós temos de bem na África, aqui no Brasil. Se nós não mostrar, não tem como eles conhecer. Então, hoje à noite é uma forma de demonstrar o que nós temos de bom lá. Porque se nós não mostrar, o brasileiro não tem a oportunidade de conhecer a nossa cultura, a riqueza que nós temos, o sangue de DNA que eles têm, para cantar o samba naquele ritmo tão forte, o sangue africano. E ele vai ver um pedaço dessas músicas, e o próprio africano cantar e vai ver como que é muito similar. O samba nasceu do samba, que é dança de Angola. Com certeza. Mas quando a gente fala música africana em si, independente do lugar ou país, é ritmo forte. Sim. Com dança, onde você nem precisa ir para a academia, que você vai dançar, mexer o corpo inteiro. Sim. Então, música africana em si, ele é uma forma de demonstrar alegria. E a gente que vê aqui no Brasil, quando faz a carnaval, como eles demonstram a felicidade, o país inteiro para ver essas danças e ver como que é a alegria contagiar o país inteiro. É a mesma coisa que vai acontecer aqui hoje à noite, para que ele confirmar que aquela sangue do samba que ele dança com tanta alegria vem do país africano. Ok, bom, essa é a minha conversa com esses dois anfitriões da comunidade nigeriana. E dizer isso, não passa na televisão, não vai passar, pelo menos estamos no século XXI, ainda não passou, então acredito que se vai passar não tão cedo. Por isso não basta você esperar aquilo que passa na televisão, porque de África não passa muita coisa boa, ou não passa mesmo coisa boa. Vá pesquisar, vai ler livros escritos por escritores africanos, pesquise e assista canais africanos, ou entre dentro da comunidade africana. Todas as comunidades, qualquer uma, tem alguma coisa para lhe ensinar. Estamos aqui com mais um responsável, mais alguém da comunidade nigeriana, e vai nos falar então quem é ele e o que faz aqui. Meu nome é Dr. Alex Coleman Apunike. Eu sou vice-presidente do NAIDO. NAIDO é uma organização profissional nigeriana
formados mundialmente que faz interpelação de contatos comerciais entre os países. Nós aqui no Brasil fizemos contatos com o governo brasileiro, intermediando a conversa entre o governo da Nigéria e o governo do Brasil. Então, eu sou farmacêutico bioquímico pela USP, com 35 anos de atuação farmacêutica. Eu formei em 85, desde então, eu estou atuando no ramo até hoje. Ok, eu já ouvi falar dessa organização, NAIDO, eu já estive num evento, vem também representantes dos Estados Unidos, ou seja, também existe nos Estados Unidos? Sim, a sede-mãe é dos Estados Unidos. NAIDO, na verdade, foi fundado lá nos Estados Unidos, onde que ele espalhou o mundo inteiro. Foi estabelecido pelo nosso ex-presidente Olusegun Obasanjo, que foi lá e incentivaram os profissionais nigerianos para, após estudarem, voltam para a Nigéria para ajudar a desenvolver o país. Isso é o motivo por trás do NAIDO. Nós estamos num momento, num evento sobre a cultura nigeriana. Como a música nigeriana, como tem sentido a música nigeriana aqui nessa sociedade? A saudade é inegável, porque quando você vem de longe, quilômetros assim, para a Nigéria, chegando aqui, ouvindo a música do seu país, a emoção é muito grande. Então, isso eu estou parabenizando Chicago, que proporcionou essa iniciativa, junto com o Tumba, que é o principal apoiador deste evento. Então, eu estou mandando meus abraços, meus agradecimentos pelo Chicago, especialmente o Tumba, que faz isso acontecer. E essa difusão, como a comunidade brasileira recebe essa cultura nigeriana, a música? Já esteve em evento que pôde ver a comunidade brasileira dançando, se divertindo, consumindo a cultura, em particular a música nigeriana? Sim, isso é inegável. Partindo da relação que existe entre Nigéria e Brasil, é uma coisa que é evidente que não precisa ser provado. Afinal de contas, o estado do Bahia, praticamente é uma extensão da Nigéria. Para dar um exemplo, Yorubá se fala no Bahia e Yorubá só se fala na Nigéria. Eu não preciso mais dizer nada. Se a língua Yorubá é a língua que somente é falada na Nigéria, essa mesma língua é falada na Bahia. Então, o que eu preciso dizer? Então, Bahia é Nigéria. Isso é mais do que evidente. Eu não estou provando. Eu estou dizendo o que é. Então, a ligação nigeriano e Brasil musical, sendo raízes africanas, é muito profunda mesmo, que hoje que nós temos vários profissionais de vários ramos, médico, farmacêutico, engenheiro, arquiteto, essas coisas assim, que nós estudamos nas várias universidades, e isso ajudou a divulgar essa cultura. Nos carros, nas festas, nos eventos, essas músicas acontecem e as pessoas curtem bastante. E aqui, como tem recebido a comunidade? Como o senhor vê a recepção da comunidade nigeriana pela comunidade brasileira? A recepção é muito grande, muito recíproco. Tanto é que, do ponto de vista estatística, mais de 80% dos nigerianos são casados com brasileiras. Então isso quer dizer uma aceitação. Se chegou até no casamento, os filhos, então não precisa mais dizer nada. Então cada vez a população aumenta, quer dizer, é boa, por isso que muita gente ainda vem da Nigéria para o Brasil até hoje. Então a recepção é muito forte, muito grande, muito cordial.